Bom dia, gente. Bem-vindos ao vídeo 3 do curso de Programação Dinâmica. Hoje nós vamos resolver um problema clássico de programação dinâmica, que é o problema do knapsack. Nesse problema, você vai supor que você é um ladrão que vai invadir um museu e você vai tentar roubar o máximo de dinheiro possível. Mas tem um problema. Você vai carregar uma mochila que ela tem uma capacidade máxima. Então você vai podendo pegar nos artefatos até sua mochila não aguentar mais botar nada. E seu objetivo é colocar os artefatos que quando você sair e for vender, você ganha o maior dinheiro possível. Que é limitado pela capacidade da sua mochila. Então, no exemplo aqui, ele vai ter uma mochila que tem uma capacidade de 4. Ele tem os objetos que tem um peso de 1 e um valor de 8, um peso de 2 e um valor de 5, um peso de 3 e um valor de 0, um peso de 2 e um valor de 5 e um peso de 2 e um valor de 3. Para ele, vale a pena ele roubar esse daqui, que tem um peso de 1 e um valor de 8, e esse outro aqui que tem um peso de 2 e um valor de 5. Dessa forma, ele vai estar carregando 3 kg, ou seja, não vai ultrapassar a capacidade do knapsack, e vai receber 13 dinheiros. Então, não importa quais outros objetos vocês roubarem, supondo que não vai ultrapassar 4 kg, não tem nenhuma forma mais rápida de fazer isso. Então, vamos para o quadro agora para eu explicar melhor. Então, como é esse problema? Nós vamos ter um ladrão, né? Ele vai ter uma mochila aqui, que é esse quadrado aqui, que ela tem uma capacidade para 4 kg. E ele vai entrar no museu e no museu ele vai ter alguns artefatos que tem um peso e um valor. Vamos ter a estrela, o quadrado, a bola, o triângulo e esse negócio aqui. Pronto. Então, a estrela tem um peso de 1 e um tamanho de 8. Vamos só escrever aquele exemplo, né? E pronto. Então, para a gente, vale a pena roubar a estrela e o triângulo, né? Que nós vamos estar carregando 3 quilos e nós vamos receber 13 dinheiros. Ou seja, com a capacidade de 4, a melhor coisa que você pode roubar são esses dois, né? Então, mas vamos supor que nós roubássemos esse e esse daqui. Nós estaríamos carregando 3 quilos, mas só ganharíamos 12 reais. Então o ladrão ele quer que você escreva um programa que basicamente diga qual é o lucro máximo dele. E, bom, esse problema pode ser resolvido com programação dinâmica. Por quê? Porque nós podemos perceber uma coisa. Vamos supor que ele vai olhando os objetos de um por um para decidir se ele vai colocar ou não. Ele vai começar nesse daqui. Ele vai pensar, bom, eu posso colocar esse objeto e eu posso não colocar esse objeto, né? Então, vamos supor que ele coloque o objeto. O que é que ele vai ter que fazer? Bom, é como se ele colocasse o objeto aqui e vai encher 1 kg da mochila dele. Agora ele vai ter uma mochila que tem uma capacidade para 3 kg, né? E ele vai receber 8 reais. Ou ele pode não botar o objeto também, né? Que seria o equivalente a ele continuar com a mochila de 4 kg e não ter nenhum dinheiro. E, bom, para o segundo objeto nós podemos fazer a mesma coisa, né? Vamos supor que nós vamos colocar o segundo objeto. Nós podemos também não colocar o segundo objeto. Se nós não colocarmos, nós vamos ter uma mochila de 4 kg. E se nós colocarmos, é como se nós enchêssemos mais 2 kg, né? Então nós vamos ter uma mochila de 2 kg mais 4, né? Então nós também podemos fazer aqui. Mas eu acho que deu meio que para entender a ideia. A ideia é o seguinte. Nós vamos ter N objetos, né? N objetos. Nós vamos ter N objetos e uma capacidade K, né? K de capacidade na nossa mochila. Esses são os N objetos. Quando nós olhamos o primeiro objeto, nós temos a opção de colocar ele e não colocar ele. Então vamos supor que essa função f ela vai resolver um knapsack que tem N objetos e uma capacidade K. No primeira coisa, nós podemos colocar e não colocar. Então, quais são as opções? Nós podemos colocar, que seria n-1, que nós só teríamos esses n-1 objetos aqui para solucionar, e uma capacidade de K menos o peso de 1, né? Ou nós também podemos não colocar o objeto. Então, nós teríamos que resolver esse outro subproblema aqui. Então, agora nós estamos trabalhando com a função de duas dimensões.
mas o problema continua sendo o mesmo, né, da programação dinâmica. Nós estamos partindo do nosso problema em subproblemas. Qual é o problema que nós temos? Nós temos um museu com N objetos e nós temos uma mochila com capacidade K. E nós vamos partir esse problema em dois subproblemas. Vamos supor que nós estamos num museu que tenha N-1 objetos e nós temos K menos o peso do objeto que nós colocamos, ou nós vamos supor que nós temos um museu de N-1 objetos e com a mesma capacidade. Isso daqui seria o equivalente a nós colocarmos o objeto, botou, e aqui seria o equivalente a não colocar, né? Que são as duas únicas opções que nós temos. Então nós conseguimos partir esse problema em subproblemas e no final nós simplesmente temos que pegar o máximo entre eles, né? Então eu vou apagar aqui para não ficar muito craudiado, né? Então se nós temos um problema de um museu com N objetos e uma capacidade K, o resultado disso daqui é o máximo, né? Que nós queremos maximizar o valor entre nós roubarmos a estrela, ou seja, o valor da estrela, mais nós continuarmos o subproblema, né? Mais f de n-1, nós continuarmos para um museu que só tem esses n-1 objetos aqui, com a capacidade k menos o peso da estrela, né? Ou nós podemos também simplesmente continuar sem botar a estrela. Essas são as duas únicas possibilidades para a gente. Então vamos converter isso para código, né? Nós vamos, o input ele vai dar o int t, né? Ele vai dar o número de casos testes, a capacidade e a quantidade de objetos, né? Então nós vamos ter int, eu vou chamar a capacidade de k e a quantidade de objetos eu vou chamar de n, né? Então nós vamos ler o cin, né? Então nós vamos criar dois vetores. Um vetor que armazena os pesos e outro vetor que armazena os valores, né? Então nós vamos ter pesos de tamanho n e um vector de int valor de tamanho n. E nós vamos ler peso-valor, né? Então vamos peso de valor de e agora nós simplesmente temos que ler o número de casos teste também, né? Então pronto. E nós simplesmente temos que retornar vou criar uma função solve que ela vai receber pesos, valor, a capacidade do nosso knapsack e a quantidade de elementos nele. Então eu vou fazer sem a programação dinâmica por enquanto, que realmente vai dar errado, vai dar TLE, mas só para nós entendermos melhor o algoritmo. Na aula 1 eu disse que ia mostrar uma forma que eu gosto de fazer, e a forma que eu gosto de fazer é essa. Eu começo tentando resolver o problema sem usar a programação dinâmica, ele fazendo sem o armazenamento, e aí se isso der certo, eu garanto que minha solução está certa, e depois eu faço o armazenamento. Então a ideia é, quando você está resolvendo um problema de programação dinâmica, você pode ter erro em basicamente dois casos, ou na sua relação de recorrência, ou no seu armazenamento que você pode estar fazendo errado. Então, quando eu faço dessa forma, eu estou garantindo que se eu encontrar um erro aqui é porque o erro está na relação de recorrência, e se essa parte estiver certa e a próxima parte estiver errada, quer dizer que o erro está no meu armazenamento. Então, vou chamar aqui de k de capacidade e int valor. Primeiro, se a capacidade for 0, eu vou retornar 0, né? E se a quantidade de elementos que eu tiver for 0, também vou retornar 0. E qual foi a relação que eu tive, né? Se eu tenho um problema de k e n, eu tenho que retornar o máximo entre valores de n. Então aqui eu teria que passar n-1, né? Valores de n, que seria o equivalente a eu pegar esse objeto e resolver o subproblema que eu tenho pesos, os valores, uma capacidade de k menos pesos de n e n-1 objetos. Eu vou deixar aqui em opções, né? Vamos ter, por exemplo, opt1, que é menos 1, e opt2, que é menos 2, só para nós deixarmos o código um pouquinho mais organizado.
E por exemplo, se eu puder pegar, então se k menos pesos de n for maior ou igual a zero, isso quer dizer que eu posso pegar o objeto, então eu suponho que eu coloco ele, né? Que seria a minha opt1. Opt1 é esse daqui. Mas eu também posso querer não pegar o objeto, né? Que seria a minha opt2, que seria simplesmente solve de pesos de valores de k. Eu continuo com a mesma capacidade, mas eu tenho n-1 objetos. E no final eu vou retornar o máximo entre opt1 opt2. Eu acho que tá certo. Então vamos testar, né? Compile time. Eu botei pesos, né? Deixa pesos aqui. Deixa eu ver se tem mais algum erro. Botei valores. Como é que eu botei valores? Valores. Show. E o sample test cases, tá. Vamos testar para esse caso teste aqui, né? E ele tem que nos retornar 13, né? Compilation successful. Meu output foi 0. Kn. NBB uninitialized. É porque eu não tô lendo o C em K e N, né? Esqueci da leitura. Besteira. E meu output foi 9, então eu errei alguma coisa. Vamos ver o que nós estamos errando. Eu estou lendo peso e valor. Vou passar valor aqui. Valores de N. Mais pesos K menos pesos de N. Peso de N for maior ou igual a 0. Optimo esse daqui. É porque... Deixa aqui em 0. Acho que é isso. Deu 9 ainda. K menos 1. A capacidade de contar a mesma. Peraí, não é se n for 0, porque talvez eu tenha que botar o último elemento também. É se n for menor que 0. Né? E aqui eu troquei opt1 para -1 para 0, porque no pior caso você não vai levar nada, então não faz sentido deixar isso como -1. E meu output foi 13 realmente. O erro aqui foi que se eu deixasse isso daqui igual a 0, quando ele chegasse em n igual a 0, ele ia sair e ele ia acabar não checando o caso que n é igual a 0. Né? Ele só ia checar de 1 para cima. Então, pronto, esse foi o exemplo que eu dei. Por enquanto eu estou garantindo que pelo menos minha relação de recorrência está certa. Agora vamos começar fazendo o armazenamento, né? Para fazer o armazenamento eu vou criar um vetor de int, uma dp, que eu vou inicializar com tamanho de n mais 1, com k mais 1, né? Tudo cheio de -1. Então eu estou criando uma matriz basicamente, tamanho n mais 1, k mais 1. E eu vou passar essa matriz também por referência aqui, como parâmetro. Vamos ter que mudar todas as coisas aqui. dp, show. E aí agora o que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que checar se eu já calculei dp de nk, né? Então, se eu já calculei, nós vimos na aula passada que eu boto um valor de -1 lá. Se eu já tiver calculado, esse valor vai ser diferente de -1. Se dp de nk for diferente de -1, return dp de nk, né, para agilizar o processo. E eu vou dizer que dp de nk é isso daqui, e return dp de nk, né? Então, acho que é isso basicamente. Então agora foi só fazer o armazenamento basicamente das nossas... O output deu 3, vamos testar, né? Foi fazer o armazenamento, nós garantimos que a lógica do programa estava certa, e depois nós fizemos o armazenamento, que também funciona para o armazenamento. Então vamos esperar que os test cases eles testarem, né? E deu certo para todos os test cases, foi aceito. Show. Então esse é um problema que eu gosto muito, que é o problema do knapsack, é um problema clássico, foi um dos primeiros problemas que eu resolvi com programação dinâmica. E ele é muito legal, ele tem muitas outras variações. Quando você vai vendo as coisas de programação dinâmica, tem muitos problemas que são muito parecidos com ele. Então vale a pena tentar fazer esse problema. Eu vou deixar o link aí na descrição, caso vocês queiram fazer também.
Então é isso, galera. Obrigado a quem assistiu até por aqui e tchau.